A consciência adquirida, a perfeita identificação do conhecimento e do fazer, do saber e do amar, faculta a ampliação das próprias possibilidades para penetrar em dimensões metafísicas, onde outras realidades são bases do ser pessoal. Tá? Então, essa consciência que a gente vai adquirindo, a gente vai se identificando perfeitamente, né? O conhecimento do fazer, do saber, do amar, né? Nós vamos ajustando as coisas dentro de nós, a nossa vida vai se organizando de uma forma melhor, e nós vamos ampliando as próprias possibilidades de penetrar em outras dimensões. Interessante que, estudando, por exemplo, o ser consciente, a gente vê que a Joana de Ângeles, ela trata a coisa dessa forma. Ela fala assim, olha, à medida que nós vamos nos autopenetrando, a sonda de investigação no ser profundo, no ser integral, no ser espiritual, as possibilidades metafísicas, mediúnicas, parapsicológicas vão eclodindo de uma forma equilibrada. Tem muita gente, Alexandre, mas isso aí então faz a mediunidade aparecer? Gente, a mediunidade não é coisa ruim. Mediunidade é um instrumento de realização interior. Porque ela fala assim, e à medida que essas faculdades divinas em nós vão desabrochando, elas vão facultando mais crescimento interior. Olha que interessante, parece que é uma coisa que se retroalimenta. Vocês entenderam? Quanto mais eu me aprofundo, mais essas possibilidades divinas surgem. E quanto mais essas possibilidades surgem, mais eu tenho condição de me aprofundar e de crescer interiormente. Né? Ok, pessoal lá atrás, querem falar? Alexandre, sim, senhora. Eduardo, do Rio de Janeiro, ele pergunta: Ali, silenciar a mente é esvaziar o consciente? Ou deixar que o subconsciente guarde essas coisas que deixariam a gente guardar e ficar remoendo coisinhas na mente? Fala um pouquinho mais alto, Maria, por favor. Uma meditação sempre será importante para que os pensamentos, como as palavras que você disse, podem ser retiradas de mim? É o Eduardo, do Rio de Janeiro, pergunta. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta, Maria. Meditação... Ele perguntou assim: silenciar a mente é esvaziar o consciente? Tá. Então vamos por partes. Silenciar a mente é esvaziar o consciente? É isso que ele perguntou, né? Tá. Isso. Silenciar a mente, porque você, no dia a dia, você fica com a mente agitada, você vê muitas imagens, conversa com pessoas, tal. E aí quando você para observar, aquilo que está na sua mente consciente e aquilo que está na região subconsciente, que está mais próxima do consciente, começa a emergir. Coisas que você ouviu agora há pouco, você tinha esquecido já saiu da consciência, mas está no subconsciente. Começa a emergir aqueles conteúdos. Nós precisamos deixar que eles emerjam e que eles, a gente não se identificando com eles, a gente não grudando neles, esses conteúdos surgem e desaparecem. Tá? Uma imagem interessante é a imagem assim, como bolhas que vêm do fundo do oceano, você deixa que venham do subconsciente e tal, e na hora que chega à superfície, né, desaparece. A maioria das coisas, a não ser que seja uma coisa muito grave, muito séria, que exige uma análise, né? Até nós podemos fazer uma meditação reflexiva. Então você faz uma parte de busca de silêncio, aí de repente surge uma coisa muito importante. Aí você fala, isso aqui eu preciso trabalhar. Isso aqui eu tinha esquecido, mas esse aqui eu preciso trabalhar. Então tá, deixa eu agora esmiuçar isso aqui que eu estou percebendo. O que aconteceu? Aconteceu isso. Você começa a esmiuçar. Deixa eu me permitir enxergar isso. Agora eu enxerguei, deixa eu jogar a luz do Evangelho em cima disso. O que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Né? Como é que ele entenderia? A gente joga a luz do Evangelho para trabalhar agora com um referencial mais elevado, que faz a gente sair daquele conflito, daquela dúvida. Então a gente vai trabalhando esses conteúdos. Né? Fala, Maria, termina a pergunta.
Tem outra pergunta aqui, Alexandre. Eu acho que você já até respondeu, a do então, tá Eduardo. Nós temos aqui a nossa querida Veridiana Consuelo Bidóia. Tá. Maria, gostaria de saber do Ali, por que a mente tem tanta dificuldade em silenciar? Parece que estamos constantemente indo contra nós mesmos. Certo. Então, a dificuldade é a falta de hábito, né? É a falta de hábito. Nós viciamos muito a nossa mente. A gente tem vivido do ego. O ego é uma estrutura, nós vamos estudar isso, é uma estrutura que nós criamos para entrar em contato com o mundo de fora. Então nós estamos usando o ego aqui, né? Só que a gente vai se acostumando tanto a ficar só no mundo de fora que vai faltando vivência interior, vai faltando autoencontro, contato com o mais profundo. Então a gente não tem muito esse hábito desse autoencontro. Por isso que quando a gente vai meditar, aí você está lá, vamos meditar, né? Aí começa a dar coceira na cabeça, aí coça o pé, né? Nas costas, aí meu Deus do céu, dá um comichão e tal, né? Aí, gente, é o ego que ele não quer ceder ao autoencontro. O ego não quer ceder ao self. Então ele quer continuar dominando no mundo de fora, no contato com o mundo de fora. Não quer que nós entremos em contato com o dentro. Aí ele fica tentando sabotar. E dá uma dorzinha aqui, dá um comichão ali, dá não sei o quê. E a gente sai e fala assim, eu não gosto desse negócio de meditar, eu não consigo, é muito difícil para mim. Não é assim? Eu não consigo, faz você aí, medita para mim aí, né? Eu não consigo. Gente, quanto maior a dificuldade de meditar, maior a necessidade, não é? Quanto maior a dificuldade que eu tenho de me autoencontrar, de estabelecer contato comigo mesmo silenciadamente, é porque eu estou mais precisando de fazer isso, tá? Tem mais alguma coisa aí, Maria? Alexandre, tem mais uma pergunta aqui da Catiúcia Pereira Heckler, de Campo Grande, Mato Grosso. Filha da Sueli. Isso. O que você entende por uma pessoa que vive em estado de meditação no dia a dia? Boa pergunta. Né? Difícil, né? Ficar em estado de meditação no dia a dia. Não é fácil. Eu acho até que talvez seja até inviável para a gente viver uma vida o tempo todo, full time, em estado de meditação, né? Eu acho que nós não conseguiríamos. Mas nós podemos ter muitos momentos de meditação. Nós podemos aproveitar. Você está esperando o médico lá, e senta lá na poltrona, né? No sofá, fica esperando. Você pode falar, vou meditar, deixa eu silenciar aqui. A mente está aquele turbilhão. Você fala, não, eu vou silenciar um pouquinho. Deixa eu aproveitar para respirar um pouquinho. Quando você está passando numa paisagem bem bonita, você pode parar, contemplar. Acho bonito contemplar. Contemplar é observar as coisas com o templo dentro de você. Observar as coisas com o templo dentro de você. Não é com aquele sentimento de veneração, né, de sublimidade. Então, isso é muito interessante porque nós podemos multiplicar muitos momentos felizes para nós aprendendo a observar. Se nós começarmos a observar mais, nós estaremos caminhando certamente para um estado de meditação permanente. A meditação nos ajuda a aprender a observar. Por quê? Porque é fácil a gente fazer parte do fenômeno. Está tendo uma briga lá, as pessoas estão discutindo e tal. Olha que você vê, você entra no meio. E você começa a fazer parte do fenômeno. Você começa a atuar também, como os outros atores que ali estão atuando numa discussão. Você começa a atuar. Meditar vai fazendo a gente se manter sempre na posição de observador. Não quer dizer que você não vai agir, não quer dizer que você não vai analisar, né? Mas você vai conseguir fazer isso muito melhor, inclusive. Porque você vai estar sempre ali analisando de uma forma mais tranquila emocionalmente, não tão envolvido com os problemas, né? Certo? Ok?
Então vamos em frente aqui. Deixa eu ver aqui. Tá, isso aqui a gente já falou, né? Que horas são aí, pessoal? Quem tem relógio aí, por favor? 4 horas agora? Tá, então a gente vai mais um pouquinho, né? A gente começou 3 e pouquinho, né? Então, uma terceira expressão da pessoa, né? O comportamento. Ressaltam no comportamento as ambições do desejo, responsáveis pelo grau de libertação emocional ou presídio, no qual o ser transita pelos vínculos que se permite desenvolver. Então, nós estávamos falando da meditação, e a meditação toca muito fortemente nisso aqui. Por quê? Porque o comportamento, ele vai expressar as ambições, o querer, o que a gente quer. Gente, o que nos move é a falta. O que nos move é a falta. Nós nos comportamos, nós agimos e nos movemos, falamos, interagimos, para buscar o que nos falta, não é? Para buscar o que nos falta. Então, nós manifestamos o desejo, a vontade daquilo que nos falta. Ok? Só que vai depender do que nós identificamos nos nossos desejos como sendo as prioridades para nós. O que é mais importante dentro de uma escala que nós desenvolvemos de prioridades para nós. Não é? Ou nós vamos nos libertar, ou nós vamos nos aprisionar. Inclusive, na obra do André Luiz, do Espírito André Luiz, tem um conceito que é muito interessante, que fala assim, que a tentação, ela não é de fora, a tentação é de dentro. Né? A gente costuma falar, tentação, né? A gente vê um bolo bem bonito, de chocolate, eu sei que vocês não gostam, mas eu gosto. Né? Principalmente com os moranguinhos, suspiro e tal. Não pensem nisso, por favor. Mantenha a concentração aqui no que eu estou falando, hein? Por favor. No recheio tem um pouquinho de doce de leite com nozes. Com nozes, né? Pouquinha glicose. É bem diet esse bolo, tá? Eu esqueci até o que eu estava falando, né? Tentação. Estava falando da tentação, né? Do bolo. Você vê que desequilibra espiritualmente a gente, né? Você vê que o desejo, como é que é? Desequilibrou totalmente aqui. Perdi o fio, estou obsediado aqui. Então, o bolo de chocolate não, a tentação, né? Para mim, pode ser uma tentação. Para uma outra pessoa, pode ser que não. Não conheci essa pessoa ainda. Mas pode ser. Pessoa que não gosta de doce, só gosta de salgado, por exemplo, né? Se alguém colocar uma garrafa de bebida alcoólica na minha frente, não vai ser tentação nenhuma para mim. Para uma outra pessoa pode ser. Ele pode começar a tremer, suar frio. Não é? Então a tentação é algo de dentro. E que nós, através dessas identificações, que nós vamos cultivando, alimentando durante muito tempo, nós acabamos nos aprisionando naquilo que a gente julga possuir. O dinheiro, por exemplo, eu julgo que eu possuo o dinheiro. E muitas vezes eu sou possuído pelo dinheiro. O dinheiro não é ruim, mas dependendo se eu me deixar possuir por muito dinheiro, né, perdendo o controle, eu vou estar muito identificado com isso e escravizado por essa situação. Né? Eu posso estar escravizado a pensamentos de miséria também. Tem muitas pessoas que vivem uma situação de miséria porque estão muito identificadas com o pensamento de miséria. Filho, a gente é pobre mesmo, porque o seu avô já era pobre, eu sou pobre, você vai ser pobre também. Não é terrível isso, né? Meu Deus do céu. Olha só o pensamento de pobreza que vai gerar, né? Então, a gente tem que cortar essas identificações negativas, né? Que vão ser motivos de aprisionamento ou de libertação, conforme a sua natureza, positiva ou negativa. Né? E o nosso comportamento vai falar a respeito disso. Né? Nós vamos nos comportar expressando esses desejos e essas buscas.
A pessoa é, acima de tudo, a sua mente. Olha aí. A pessoa é, isso aqui é a Joana de Anjos que está dizendo, literalmente. A pessoa é, acima de tudo, a sua mente. Nós somos, acima de tudo, a nossa própria mente, o nosso pensamento. Tá? O que elabora, torna-se. Olha, o que a gente elabora, você fica lá elaborando aquilo, planejando, mentalizando, muito identificado com aqueles conteúdos psicológicos, com aquela ambição, você se torna aquilo que você ficou elaborando. Isso aqui tem um porém, hein? Tem um porém. Se você fica muito elaborando os defeitos do outro, você fica muito elaborando, que aquela pessoa fez assim, fez assado, você fica lá, né, estudando a outra pessoa ali, os defeitos, você é o próximo a fazer aquilo que ela está fazendo. Por uma questão muito simples, a nossa mente é um espelho. Imagina que você tem um espelho na sua mente, assim, né? A nossa mente é um espelho. Aquilo em que a gente se detém e gasta energia, e gasta tempo, aquilo em que você se concentra, a sua mente imediatamente ela passa a espelhar. Então, ela passa a absorver aquilo em que você se detém. Se você olhar para o chão, sua mente vai espelhar o chão. Se você olhar para o alto, para o céu, para as estrelas, a sua mente vai espelhar as estrelas. Se você ficar remexendo a lama, a sua mente vai trabalhar a lama. Se você trabalhar com flores, a sua mente vai espelhar as flores. Né? Fala, pode falar, Sandra. Alexandre, a Tânia Silva, Rio de Janeiro, acho. Tá. Rio de Janeiro. E retificando aqui, a Catiúcia Pereira Reckler é dos Estados Unidos, viu? Tá. Ela pergunta aqui, a Tânia, ele disse o que nos move é a falta. E quando não conseguimos nem saber o que nos falta? Certo, boa pergunta, né? É o que nos move a falta, o que fazer se a gente não consegue nem distinguir o que nos falta, né? Aí a gente tem que distinguir. Né? Né, Tânia? A gente tem que distinguir, Tânia. Ela é de Campina Grande. Campina Grande, Então, a gente tem que distinguir. Aí que vem o esforço de autoencontro. Por quê? Porque quando eu estou cuidando da vida do outro, por exemplo, eu saio do meu centro. Eu me desidentifico de mim mesmo. Geralmente eu me descontrolo quando eu quero controlar a vida do outro. Quando eu começo a me voltar para dentro, identificar o eu profundo, identificar o meu desejo, o que me falta, identificar o self. Né? Como eu estou na minha realidade profunda, interior, o que está faltando dentro de mim, na minha vida. Né? Então aí eu consigo perceber o que está faltando, eu consigo identificar melhor. Tá? Fala. E quando não... Acho que está baixinho o som. Depende do que identificamos como prioridade. Mas quando não identificamos... Como é que é, Maria? Lê de novo, por favor. Ó, depende do que identificamos, né? Como prioridade. Mas quando não identificamos... Então, o esforço continua. Porque se a gente não perceber o que está faltando na nossa vida... nós não conseguimos buscar aquilo que nos falta. Tá? Então aí continua o esforço de autoidentificação, de autodetecção, que todos temos que empreender. Tá? O esforço continua. O esforço de autoanálise, nem sempre a gente vai conseguir detectar sozinhos. Muitas vezes a gente precisa de ajuda de alguém. Às vezes um psicoterapeuta, um terapeuta, um amigo, um parente, alguém que nos ajuda nesse sentido. Tá? Queria perguntar algo? Pode, faz objetivamente para o pessoal.
Certo, ok. Como é que é o seu nome? Ok, Luciana, obrigado. Obrigado a você. Tá jóia. Uhum. Então, a Luciana está perguntando por que a mediunidade é dada apenas a algumas pessoas, né? Na verdade, Luciana, a mediunidade é uma fatalidade evolutiva. Todos nós temos mediunidade, tá? Porque todos nós percebemos em maior ou menor grau a vida espiritual, a influência dos espíritos. Todos nós percebemos, tá? Só que algumas pessoas param para detectar com maior clareza esse processo. E aí conseguem identificar algumas necessidades de trabalho, por exemplo, começa a buscar livros, né? Gente, isso é muito importante porque é quando nós vamos saindo do ego, apenas das buscas de fora, e nós começamos a detectar que existe o self. Detectar a mediunidade em nós e estudar significa começar a identificar que existe o self, que existe o espírito imortal e que existe a comunicação espiritual, né? Todos podemos fazer isso. Se estamos aqui, é porque já estamos em meio a esse processo. Nós já estamos nesse processo. É um processo árduo, tá? Cheio de dificuldades e cheio de coisas boas também. É muito mais fácil quando você consegue estar vinculado a um grupo de estudo, uma casa espírita, pessoas que entendam esse processo, que podem ajudar você a fazer de uma forma mais suave esse processo de autoencontro. Mediunidade não é privilégio, é conquista e é também compromisso. Tem pessoas, Luciana, que vieram para essa encarnação com compromissos definidos na mediunidade. E não é para vivenciar um prazer, uma coisa assim, mas é para trabalhar, né? É para se doar. Tem até aquela historinha lá, né, da pessoa que devia muito e pediu para renascer com uma série de problemas, tal, porque queria pagar as dívidas do passado. Aí o amigo dele falou: vou levar o seu pedido para o mais alto e ver se eles aceitam esse seu pedido. E aí o amigo dele voltou e falou: aceitaram o seu pedido, você vai se reencarnar. E ele falou assim: e o que eu vou ter? Eu vou ter paralisia, vou ter alguma doença grave e tal. Aí o amigo dele falou: não, você não vai ter nada disso, não. Eu falei: mas você não ia pedir lá para eu passar por uma situação, né, de maior evolução, de maior dificuldade e tal? Então, você vai passar, você vai ser médium. Só isso, né? Mediunidade é uma coisa muito legal. É um caminho para crescimento, para o desenvolvimento. Só que tem que ser muito delicada a mediunidade. A gente tem que tratar com muito critério, porque dependendo como a gente faça essa busca, ela pode ser um caminho muito legal, muito bom, muito produtivo, mas dependendo como a gente faça, acaba sendo um caminho para desequilíbrio, para conflitos, para confusões, porque como você busca a mediunidade, se a gente for negligente, né, e for consultar qualquer pessoa aí que diz ser médium, e muitas vezes não tem estrutura doutrinária, não tem estrutura nem pessoal, às vezes, para estar orientando os outros, né? E aí você vai tentar trabalhar com a sua mediunidade, dando passos inseguros. Aí, gente, é caminho para a confusão, né? Eu oriento que a gente busque os estudos, a casa espírita, né? Que busque Allan Kardec, André Luiz e todos os livros que nos trazem informações importantes nessa área, para que o nosso desenvolvimento seja seguro, tá? Ok? Vamos em frente? Que horas são agora? Já está na hora? 4h20? Vamos responder mais uma perguntinha, aí a gente dá uma parada. Pode ser? Vocês estão muito cansados? Não? Oh, meu Deus, só eu que estou cansado? Estou brincando, não estou cansado não, tá? Só brincadeira. Fala, Maria. Alexandre, Sueli Heckler, de Campo Grande. Tá. Alexandre, no atendimento fraterno ou na terapia, trabalhamos com as dificuldades do outro. Como fica esse processo na nossa mente se espalhamos onde nos detemos? Se espelhamos onde nos detemos? Tá, entendi. Então, você vai fazer atendimento fraterno, você vai atender inúmeras pessoas com problemas, com dificuldades. E a Sueli Heckler está perguntando, como fica se nós
passamos a espelhar em que nós nos detemos, as situações em que nós nos detemos, né? Boa pergunta essa, né? Mas veja bem, uma coisa é você se deter em algo negativo, uma situação negativa, falando mal, criticando, tal. Isso é uma coisa. Outra coisa é quando você vai ajudar alguém com sentimento de caridade, sentimento de amor, com capacidade de ouvir sem interferir no que a pessoa está falando, deixar ela desabafar. Enquanto ela está falando, você está até orando, está prestando atenção, mas está vibrando para a pessoa, né? Então, isso é muito importante, porque nós não podemos entrar na onda negativa da pessoa. Isso é muito importante em qualquer processo terapêutico. Se você vai ajudar alguém, não entrar na onda negativa da pessoa. Se nós quisermos ajudar, nós temos que estar melhor do que a pessoa, não é? Nós temos que estar numa situação melhor do que a pessoa. Nós temos que nos manter numa situação melhor. Por isso que Jesus falava assim, olha, ninguém dá o que não tem. Só quem ajunta pode distribuir. Nós temos que ajuntar equilíbrio, conhecimento, autoencontro, para que a tentativa de ajudar o outro seja eficaz, para que nós realmente alcancemos o objetivo. E a gente não saia pior do que a pessoa, né? Porque não é para a gente sair pior do que a pessoa, é para a gente ajudar e a pessoa sair bem e a gente sair bem também, tá? Até por uma questão de vibrações compensadas, há uma tendência, aquela osmose, né? Há uma tendência do meio que tem mais passar para o meio que tem menos, até equilibrar os dois, né? Só que isso, por exemplo, quem vai aplicar passe, não pode deixar que as vibrações negativas da pessoa envolvam você que está aplicando passe. Não pode ser. Você que está aplicando passe é que tem que envolver a pessoa no manancial de luz que você está canalizando, não é? Senão realmente a gente sai arrebentado, né? Tem mais alguma coisa aí, Maria? Tem mais uma pergunta aqui, da Juliana Matos, da Itália. Tá. A Juliana é uma dos nossos braços fortes aí no trabalho virtual, uma brasileira lá da Itália. Fala, como Maria, distinguir a nossa mediunidade que não seja influenciada pelos nossos problemas pessoais, tipo, influenciarmos as comunicações mesmo sem querer? Tá. Então, como não deixar que a nossa mediunidade sofra a interferência dos nossos problemas? Foi a pergunta da Ju, né? É muito importante essa pergunta. Nós temos que resolver os nossos problemas, né? Nós temos que resolver os nossos problemas. Por isso que os médiuns que trabalham sistematicamente com a mediunidade, estão envolvidos em grupos de ajuda e tal, são chamados a resolverem seus problemas, não ficar cultivando fragilidades, não ficar cultivando problemas, inimizades, principalmente dentro do grupo. Temos que resolver os problemas, na medida do possível, logicamente, né? Por quê? Porque senão a nossa mediunidade acaba expressando essas coisas mal resolvidas. Aí sim, a interferência nossa é muito maior nas expressões mediúnicas. Por isso que a meditação, a Joana de Ângeles, ela recomenda também para a questão da mediunidade. Porque quanto mais nós nos conhecemos e sabemos como é normalmente o nosso campo mental, mais facilmente eu vou perceber quando está havendo uma interferência de um pensamento estranho ao meu campo mental. Vocês entendem? Se eu não me auto-observo, se eu não me auto-percebo, eu nunca sei o que é meu e o que não é meu, porque tudo eu tenho como meu. Pensamentos bons, ruins, né? Mas quando eu começo a detectar, eu vou me acostumando todos os dias a me perceber. E aí quando tem um pensamentozinho interferindo, um obsessor, um espírito infeliz tentando insinuar algumas coisas, eu já percebo, isso aqui está fora da normalidade aqui da minha mente.
estou achando que isso aqui é um pensamento estranho a mim. Entendeu? Então fica mais fácil essa percepção. Tá, Ju? Ok? Muito bem, então vamos continuar. Vocês falaram que não estão cansados, então a gente vai mais um pouquinho, pode ser? Tem um pessoal que está falando assim, não. Só mais um pouquinho a gente já acaba, tá? Isso aqui é uma parte importante. A pessoa é, acima de tudo, a sua mente. O que elabora, torna-se. Quanto cultiva, experimenta. Tudo que a gente cultivar no campo interior, a gente vai experimentar, a gente vai viver. Por isso que até medos que a gente tem, a gente é chamado a resolver esses medos. Por quê? Porque o medo faz com que eu me fixe, e eu me fixando, eu passo a atrair o objeto do medo. Alexandre, isso é terrível, pelo amor de Deus. Né? Mas é a realidade. O que eu temo, eu tenho mais chance de atrair. Porque eu me fixo naquilo. Tá? Tem gente que está assim, ai, não acredito, será possível? A mente algema e libera, necessitando de austeras disciplinas para ser comandada, ao invés de ser a dominadora irredutível. Tá? Então a nossa mente, nós somos escravos da mente, no sentido assim, nós não podemos nos eximir dos mecanismos mentais. Deus criou esses mecanismos, nós fomos estruturando ao longo da evolução, e é assim que a gente funciona. E vamos continuar funcionando desse jeito. Né? O que nós podemos é eleger com o que nós vamos nos identificar, para acionar a mente através da nossa vontade, ou para a libertação, ou para o aprisionamento, ou para a saúde, ou para a doença. Então, o que eu seleciono de alimento mental? Do que eu me alimento todos os dias? A gente escolhe o que a gente come, mas a gente escolhe o que a gente conversa, o que a gente assiste, o que a gente lê. A gente pode escolher, mas nem sempre a gente tem escolhido. Então a gente fica lá absorvendo coisas negativas e a nossa mente fica lá registrando aquilo. Tá? E vamos gravando no inconsciente. Depois o que vai sair de nós tem a ver com isso que fica gravado. E a gente passa a criar infortúnios que não existiam. Diz a Joana de Ângeles que os infortúnios, em grande parte na nossa vida, são criações nossas. Nós criamos os infortúnios. E a gente ainda coloca, porque Deus está mandando, porque no passado. E tem muita coisa que nem tem a ver com o passado e nem com Deus. Tem a ver com o nosso inconsciente, com as tranqueiras que a gente vai absorvendo no dia a dia. Tá? Então a mente algema e libera, necessitando de austeras disciplinas para ser comandada, ao invés de ser a dominadora irredutível. A pessoa fala assim, Alexandre, eu não consigo comandar os meus pensamentos. Olha que eu vi, eu já estou pensando coisas negativas, eu já estou com aqueles pensamentos obsessivos. Mas isso porque nós fomos abrindo mão da disciplina, nós fomos aceitando qualquer pensamento. Aí depois a gente fica habituado com aqueles pensamentos. Então nós precisamos aprender as austeras disciplinas para que a gente possa passar a comandar esse processo. Tá? A mente algema e libera. Essa aqui já foi, né? Nesse imperativo, o desejo expressa a qualidade evolutiva da pessoa, respondendo pela conduta e pelos fatores daí decorrentes. Quer dizer, nesse imperativo, o desejo expressa a qualidade evolutiva. Quer dizer, o que a gente está expressando no nosso comportamento, mentalmente, né? O quanto nós estamos evoluídos ou não. Cada um expressa, falando, agindo, pensando, as qualidades ou as carências de que é possuído ainda. Tá? Então, cada um de nós vai expressar a nossa realidade íntima. E aí nós passamos a estabelecer a sintonia e atraindo conforme o que a gente expressa. É assim, pensando, a gente cria, a gente plasma. Plasmando, a gente irradia. Irradiando, a gente sintoniza. E sintonizando, a gente atrai.
Essa é a sequência. A gente aprende isso na obra do André Luiz. Todos nós mobilizamos a matéria mental, a matéria psi, né? Quintessenciada, nós criamos formas, pensamentos. Nós arrojamos de nós essas formas, pensamentos. Nós enviamos essas energias, nós expressamos isso para todo lado. Aí nós sintonizamos com pessoas e com situações, com espíritos, e nós atraímos para o nosso convívio. Tá? Vamos dar uma paradinha, pessoal? Então tá, última pergunta lá, só para encerrar. Eu prometo, agora é sério. Alexandre, é do Eduardo, Rio de Janeiro. No caso de um médium estar absorvendo a influência do necessitado no atendimento fraterno, pode-se chamar o outro médium para que ele ajude num passe ou prece? Qual seria o modo certo de proceder neste caso? Quando a pessoa que está atendendo está sentindo que está havendo um envolvimento negativo. Em primeiro lugar, né, Dudu, a gente tem que buscar a recomposição interior. Se eu percebo que aquelas energias negativas da pessoa, porque às vezes você vai conversar com alguém, a pessoa está acompanhada dos espíritos necessitados em torno dela. É natural isso, né? Que estão fazendo parte da problemática da pessoa. Às vezes você está conversando com um grupo de pessoas, não é só com um. E às vezes aquela pessoa, ela está expressando um grupo de pessoas. Jesus não foi conversar lá com um endemoniado gadareno lá, em Gadara, né? E Jesus perguntou, como é que é o seu nome? Ele falou assim, Legião, porque somos muitos. Né? Era uma pessoa que estava ali atormentada, médium, desequilibrado, né? E estava expressando no seu tormento uma legião de espíritos. Aí Jesus teria pedido para os espíritos se afastarem, e diz que os espíritos aí foram para cima de uma manada de porcos, e a manada de porcos se atirou no abismo lá, caiu no mar, né? Aí os donos dos porcos foram atrás de Jesus para... Foi uma confusão, Jesus teve que sair rapidinho, porque o negócio ia esquentar para o lado dele. Né, Milton? Tem essa situação aí, Jesus passava apurado, às vezes, porque não tinha feito nada de mal, pelo contrário, mas é que as pessoas não iam entender isso, né? Achavam que Jesus era o culpado lá pela morte dos porcos, né? Então, nós temos que buscar esse reajustamento interior. Fazemos a prece, a elevação, e se não tiver outro jeito, vamos pedir ajuda, né? Falar, olha, vou chamar um outro amigo aqui para me ajudar, vamos aplicar um passe em vocês, tal, para melhorar um pouquinho aquela conversa, tá? Vamos dar uma paradinha aqui então, pessoal? Aí daqui a pouquinho a gente continua, tá bom? Vamos lá tomar uma aguinha, fazer um lanche. Daqui a pouquinho a gente continua.